Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia! Começando uma pílula do Evangelho mais do que especial, ou como é, hoje é quinta-feira, dia 30 de maio, meus amigos, luz e paz ao seu coração, à sua vida. Sabe o que nós vamos falar hoje? Tentações. Pois é, se preparem. Tá passando por algumas tentações, tá passando aperto aí em alguma área da sua vida? Bora conversar um pouco sobre como se libertar das tentações. Toda, sexual, financeira, afetiva. Aliás, o que não falta são tentações na terra, não é, meus amigos? Para a gente superar, tá bom? Mas antes disso, deixa eu agradecer a vocês. Hoje a gente está encerrando a nossa super mega maratona. Pois é, gente, 7 hábitos para o sucesso. Uma maratona inteiramente gratuita, entregue para vocês às 6h47 da manhã. 15 dias, gente. 15 dias de conteúdo intenso, transformador. A gente está postando alguns feedbacks das pessoas que participaram da maratona no Instagram para vocês verem. Maravilhoso. Quero agradecer, antes de mais nada, a todos que participaram, que trabalharam, que estão multiplicando os 7 hábitos para suas famílias, para todo mundo, graças a Deus. E é isso que a gente quer fazer, cada vez oferecer mais conteúdo transformador para que juntos a gente construa uma vida melhor para todos nós. Obrigado, viu? E hoje termina 6h47 da manhã, se der tempo aparece lá no nosso Instagram, 6h47, né? Nem 6h45, nem 6h50, tá bom? Meus amigos, como lidar com as tentações? Como lidar com a vontade, o ímpeto, o instinto de fazer determinadas coisas, de ceder a determinadas vontades que a nossa moral diz que não é certo, que não devemos fazer. Imagina a pessoa que é bem casada, que tem namorado, que tem namorada, e de repente sente aquele desejo sexual súbito, quase que fulminante muitas vezes, por uma outra pessoa, que às vezes nunca viu na vida, ainda tem isso, né? Às vezes pode ser até por alguém da própria família, né? Da outra parte, essas situações que a gente vê acontecendo todos os dias. O que você faz com isso? O que fazer, por exemplo, quando você tem um problema financeiro grave, difícil, não é fácil vencer, e de repente você tem a oportunidade, a tentação de poder fazer um ajuste aqui, outro acolá e furtar de alguém, sabe, passar a perna em alguém, pequenos atos de corrupção para se beneficiar. Aí você pensa, ninguém vai ficar sabendo disso, e aquela vontade de ceder essa tentação. E a tentação de falar mal dos outros? Ah, tá todo mundo reunido numa festa, todo mundo batendo papo, bebendo aqui e acolá, aí um conta uma piada, fala do vizinho, fala de alguém, tá todo mundo dando risada, e aí você entra naquele ímpeto, aí só eu vou ficar calado? Aí vem o desejo de falar mal de alguém para parecer com as pessoas que estão na roda ali falando. E por aí vai, né? Gente, todos os dias, cada um de nós é testado. Espiritualmente, nós estamos evoluindo aqui no planeta Terra, então não espere outra coisa da sua caminhada a não ser passar sim por provas. Estamos ainda no mundo de provas e expiações. Ele está caminhando para a regeneração, mas está longe ainda dessa regeneração se concretizar. Então a gente vai passar por tentações sim. Cada um de nós, meus amigos, tem suas pedras de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? É uma metáfora para determinar nosso ponto mais fraco, nosso ponto mais frágil, onde as tentações acontecem mais. Não é? Uma pessoa, por exemplo, com baixa autoestima, a tentação dela não é a questão do dinheiro, não é a questão sexual, não é a questão de falar mal dos outros. A tentação dela é ela se menosprezar. Então, o tempo todo ela fica se comparando com alguém, se achando inferior, achando que não dá conta, que não consegue vencer os problemas e se menospreza. Isso é uma tentação. Percebe? Então, cuidado, meus amigos. A nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te chama vigilância que Jesus nos exortava a ter. Vigiai e orai, falava-nos o Cristo constantemente. Cada um de nós, meus amigos, na vida sempre vai atrair situações, anote isso aí. Você vai atrair sempre situações com as quais você ainda não conseguiu lidar com harmonia e leveza. As tentações nada mais são do que sinais de que a gente precisa aprender algo com aquela situação que nos incomoda. Por exemplo, se você quer vencer uma tentação, seja qual for, o primeiro passo é você aceitar que ela existe. Se você for uma pessoa recalcada, o que é uma pessoa recalcada? É aquela que finge que não tem problema para jogar ele debaixo do tapete, para não passar vergonha na frente dos outros, para parecer ser melhor do que é. Mas na verdade o problema está dentro dela, é um recalque. Então cedo ou tarde ele vem, né, e acaba trazendo um problema grande. Então aceite. Quando você reconhece a sua sombra, quando você reconhece, poxa, eu tenho uma parte em mim que acontece,
Eu não quero ceder mais essa parte, mas ela existe. E você faz esse reconhecimento, você já começou a melhorar. Né? Porque uma pessoa 100% dominada pelas tentações só age por impulso. Segundo passo, quando você reconhece a sua tentação, é você identificar a tentação como uma criança, né, recém-nascida, birrenta às vezes, né, que de vez em quando grita. A criança não pede comida, não chora, é o desejo, o ímpeto de fazer alguma coisa que você sabe que você não quer mais fazer. Então, no caso da criança especificamente, você dá o que ela quer quando é necessário e possível. Na tentação, não. No caso da tentação, a gente vai observá-la. A gente vai tentar entender o que ela quer dizer a respeito de nós mesmos, até que ela pare com seu poder. Porque a maioria das pessoas não sabe fazer outra coisa e se entrega às tentações. E aí você fica rodando na ciranda kármica, ferindo outras pessoas, ferindo a si mesmo, e a tentação só volta, ela só aumenta. Nunca vi nenhuma pessoa que vive traindo os companheiros que tenham as companheiras serem felizes. Nunca vi pessoas corruptas serem felizes. Nunca vi pessoas que o tempo todo são carentes e ficam se auto-menosprezando serem felizes. Nunca vi pessoas que cedem à tentação dos vícios físicos, bebidas, drogas serem felizes. Você já viu? Entende, gente? O caminho da tentação é a infelicidade. Mas em algum momento, se não for nessa existência, você pode ficar tranquilo que numa outra, em algum momento, eu e você vamos despertar. E aí, no lugar da tentação, né, da gente ceder, o que a gente vai fazer? Nós vamos fortalecer nosso eu sagrado. Porque quando você fortalece o seu eu sagrado, automaticamente essa sede pelo proibido diminui. Entende? Quando você entra em contato com o seu eu divino, meditando, orando, fazendo trabalho social, tendo o reconhecimento que as pessoas trazem para o seu coração, isso vai fortalecendo em você a sua consciência de quanta luz você já é, mesmo tendo cometido os erros, porque nós não somos perfeitos, mas ao aceitar, meus amigos, a sua própria luz, automaticamente essa luz vai se irradiando pela sua parte que antes era sombra e que no momento certo vai se tornar luz também. Então, assim, esse é um assunto profundo, né? Não tem a menor pretensão de esgotar ele aqui em 8 minutos, mas pensa nisso, não compensa ceder às tentações o tempo todo. Fortaleça o seu contato com o seu eu divino. Este é o caminho. Reconheça que a tentação existe para não cair nela e vá reconhecendo que você pode melhorar passo a passo, tá bom? Se cair, levante. Se tornar a cair, levante de novo e levante quantas vezes forem necessárias até o dia que você não vai cair mais. Se Deus, que é Deus, gente, nos perdoa e compreende, por que justamente nós não vamos nos dar uma segunda ou terceira chance? Tá bem? Deus abençoe a todos vocês. Hoje à noite começa a nossa prosperidade plena. Que alegria, né? Hoje de manhã termina a maratona, à noite começa a prosperidade plena. É um evento extra, exclusivo para quem é iluminado, nossos alunos do Uninamastê. Aliás, espero que um dia você seja aluno do Uninamastê. Você vai ver como a sua vida vai dar uma guinada ainda maior. Os depoimentos dos nossos alunos têm sido lindos com as transformações alcançadas. Então hoje é um evento exclusivo para vocês do Uninamastê em Belo Horizonte e o pessoal que vem, né, do Platinum da inscrição, mas amanhã, sábado, domingo, vamos mostrar muito dos bastidores, depoimentos, tudo do nosso Prosperidade Plena, desses 3 dias em Belo Horizonte, para poder ajudar a mudar a sua vida. Vem para cá, quem sabe ainda dá tempo, né? Você se inscreve e traz mais uma pessoa. Um beijo grande no seu coração, luz e paz sempre. Obrigado, viu? Por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, se inscreva no link, né, para que você receba as pílulas direto no seu WhatsApp ou, se você quiser, baixe o aplicativo IRM Oficial. Fiquem com Deus, luz e paz e superando as tentações, acolhendo-as com carinho sem se entregar a elas, despertando o seu eu sagrado. Até breve, até muito, gente, muito breve.